Salve, salve acupunturistas! Sejam bem-vindos ao programa Café com Acupuntura, onde aqui nós discutimos casos clínicos e falamos sobre medicina tradicional chinesa para que vocês possam ter resultados eficientes, para que vocês possam promover a inteligência emocional nos seus pacientes. Então sejam muito bem-vindos. Hoje vamos falar sobre um caso clínico fantástico sobre pós-bariátrica, que o paciente acabou evoluindo para anemia, crises de enxaqueca. Vai ser bem interessante. Então, se você já chegou, se você já garantiu o seu lugar, compartilhe com seus colegas esse caso clínico de hoje para que nós possamos chegar a mais pessoas. Tá? Vão chegando aí, sejam todos bem-vindos, porque hoje vai ser incrível. Tá? Vou fixar aqui o tema da nossa live para nós começarmos. Café com acupuntura. É um caso clínico pós-bariátrica. Anemia e enxaqueca. Isso. Muito bem. Deixa eu fixar aqui. Acho que ficou certo. Sejam muito bem-vindos. Só galerinha, gente fina aqui conosco. Vamos lá. Isso aí. Prontos? Vamos começar? Hoje consegui na hora, isso aí. Vamos lá então, vamos falando aqui, porque acho que vai ter alguns debates bem interessantes para nós colocarmos aqui, até mesmo, para comentar a respeito das emoções, que eu sempre bato nessa tecla aqui com vocês, o quanto as emoções são importantes, o quanto elas trazem desequilíbrios, e também, quando nós temos um processo lá na ponta, uma cirurgia, algo que pode, inclusive, comprometer a fisiologia energética e também comprometer as nossas emoções. Então, vou trazer aqui para vocês alguns fatos relevantes aqui que nós podemos entender através desse processo, É sempre bom nós estarmos bem atentos aos nossos pacientes para olharmos eles com um olhar mais integrativo, um olhar mais profundo, um olhar não só para a patologia física, mas para os desequilíbrios energéticos e emocionais que podem levar aí a nós termos os melhores resultados, tá? Então, o nosso caso clínico de hoje é de uma mulher, 38 anos de idade, tá? 38 anos de idade, casada e sem filhos. Casada e sem filhos, tá? Ela fez cirurgia bariátrica. Tá? E na cirurgia ela perdeu o baço, teve que tirar o baço. Tá? Teve que tirar o baço. Então, ela vem apresentando, a cirurgia bariátrica dela foi também retirada parte do estômago. A técnica cirúrgica que diminui o estômago, a redução de estômago para diminuir ali o volume de alimentos, certo? Então, é retirada de parte do estômago. E com isso, então, pós essa bariátrica, ela evolui com uma anemia severa, tá? Constante, e também, ela apresenta enxaqueca diária. Uma cefaleia bem importante, diária, tá? Isso acaba comprometendo bastante o bem-estar, a qualidade de vida dela, tá? Ela chegou até a colocar o DIU Mirena, que é um DIU hormonal, para ver se controla, mas não teve bons resultados, tá? Apresenta muitas cólicas menstruais, tá? Muitas cólicas menstruais, principalmente, com uma menstruação também mais intensa. Isso aqui também vai ser importante para nós falarmos sobre as questões emocionais, tá? Também apresenta muita ansiedade. Olha as questões emocionais aparecendo. Ansiedade. Relata uma dor no cóccix. Tá? Relata uma dor no cóccix
e também ela vem apresentando, né, um frio fora do normal. Então ela fala que tudo ela sente muito frio, né? Então olha, frio fora do normal, um frio em excesso, tá? Nessa paciente foi feito o protocolo gestacional, tá? Foi feito o protocolo gestacional e ela começou a apresentar ondas de calor. Então isso é importante porque esse frio que ela apresentava, né? Depois nós vamos comentar mais um pouquinho a respeito dessa questão do frio, né? Se está ligado ou não a algumas questões emocionais, mas a partir do protocolo gestacional ela começa a apresentar ondas de calor, tá? Agora, fatos importantes que nos remetem, né, a um olhar mais integrativo para essa paciente. Ela é uma filha caçula, e que resolve tudo. Tá? As responsabilidades dos pais dela ficam nas costas dela. Ela que resolve tudo dos pais, tudo passa nas mãos dela, ela que tem que tomar todas essas decisões. Tá? Então acaba que isso gera um nível de ansiedade muito grande. Tá? Ela faz tratamento psicológico, mas isso acaba afetando muito, gerando muita ansiedade. E também, além dessas responsabilidades todas, ela também apresenta tendinite. Tendinite onde? No quadril. Tá? No quadril e também no punho. Tendinite no quadril e também no punho. Olha só. O caso clínico vai se desenhando, tá? Vai se desenhando. Né? Ela relata que tem também muita azia e a libido é 0. Show! Vocês conseguem perceber uma conexão com todos esses fatores que a paciente nos traz com relação ao caso clínico dela? Vocês conseguem perceber que tudo isso aqui vai nos remetendo a uma evolução desse quadro clínico? Percebe ou não? Olha só, porque quando eu for começar a pontuar aqui, vai ficar mais fácil para vocês entenderem, para vocês compreenderem esse processo. Se o punho já dói, imagina o quadril, né? Então ela tem tendinite no quadril e no punho. Tá? Então olha só, vamos lá, vamos entender então, porque isso aqui vai dar um debate bem interessante a respeito de várias questões. Tá? Então vamos lá, fogo, terra, metal, água, madeira. Vai dar um debate bem interessante isso aqui. Sabe por quê? Vamos lá. Ela é uma paciente de 38 anos, casada e que não teve filhos. Tá? Não teve filhos. Então, era uma paciente com obesidade que fez uma cirurgia bariátrica. Na cirurgia bariátrica, ela retira parte do estômago e retira o baço, porque teve uma complicação e teve que retirar o baço. Tá? Então já tem um comprometimento no estômago e no baço. Mas será por que ela perdeu o baço, hein? Vamos pensar, se ela já era uma paciente obesa, consequentemente ela já tinha uma deficiência no baço, na maturação, na transformação e no transporte dos alimentos. Percebe? Então ela retira o baço. Mas aqui, para nós, dentro da medicina chinesa, ela retirou o baço, com certeza tem as consequências, mas ainda temos como estimular ali através dos pontos de acupuntura, que vão gerar um estímulo secundário. Tá? Então, estômago e baço. Tá? Então ela começa a apresentar anemia. Anemia. Olha, eu vou colocar a anemia aqui na madeira, porque a madeira é que coordena a energia do sangue. Mas nós temos que entender e compreender que a formação do sangue, ela se dá, tá? Vou até colocar aqui embaixo, a formação do Xue se dá por conta da energia Yin Qi, que vem da alimentação, tá? A energia Yang Qi, que vem da respiração, e a energia ancestral, que vem lá da energia ancestral, da energia Jin Qi, que forma a parte branca do sangue,
Tá? Então, o sangue, ele é a junção dessas três energias. Então, quando nós temos algum processo em alguma dessas energias, isso tudo pode comprometer o sangue. E lembrando que a fonte maior de matéria-prima está na alimentação. Tá? Então, nós temos que ver como que é a alimentação dessa paciente. Tá? Necessariamente, pela bariátrica, retirou parte do estômago. Então, a quantidade de volume alimentar que ela ingere hoje é uma quantidade menor. Se é uma quantidade menor, temos que estar ainda mais vigilantes para entender, né, e direcionar ela para a melhora na qualidade desses alimentos. Né? Tem que selecionar muito bem os alimentos. Porque como o volume é menor, se come alimentos que não têm uma fonte de micronutrientes, de vitaminas que ela precisa, isso vai acabar comprometendo todo o funcionamento do organismo, toda a fisiologia do organismo. Tá? Faz sentido isso para vocês? Tá? Então ela aparentemente, né, tem uma anemia constante e também uma enxaqueca. Tá? Ela apresenta muitas cólicas menstruais e uma menstruação intensa. Olha, ela já tem uma anemia, ainda tem uma menstruação intensa, né? Ponto de alerta aqui. Bandeira vermelha para nós. Tá? É uma paciente que apresenta, então, muita ansiedade. Tá? Muita ansiedade. Dor no cóccix. Então, dor no cóccix. Apresenta muito frio. Frio intenso. Tá? Depois do protocolo gestacional melhorou, mas ainda tem essa questão do frio. É a paciente caçula ali na sua família e que tem muitas responsabilidades, que as responsabilidades dos pais ficam tudo nas costas delas. Então ela começa a apresentar uma tendinite. Tendinite onde? No quadril, que também é da madeira. E também onde? No punho, que é nutrido pelo elemento fogo. Aí ela apresenta azia e apresenta baixa libido. Olha só que interessante, porque agora nós temos, então, uma referência maior de um padrão de desequilíbrio maior, onde? Na madeira. Tá? E aí nós temos que entender, né? Porque vamos pensar aqui, vamos fazer algumas suposições. Lógico, eu não conheço a paciente, isso é um caso clínico de alunos que me mandam, tá? Não conheço a paciente e por não conhecer eu posso fazer algumas hipóteses. Posso formular algumas hipóteses. Assim como eu faço com os meus pacientes. Os meus pacientes eu nunca vou saber tudo deles. Mas eu formulo algumas hipóteses que eu vou confirmando com o passar do tratamento. O paciente vai te contando isso quando ele pegar mais confiança. Mas vamos lá. Uma paciente bariátrica, né? Fez cirurgia bariátrica, então ela tinha possivelmente um grau de obesidade. Ela retira parte do estômago. Aí vamos fazer aquela correlação. Você, uma pessoa que já tem alteração de forma, que tem um nível de obesidade, já tem um comprometimento em toda a sua fisiologia energética, um aumento da densidade da energia yin, né? Uma diminuição da circulação da energia yang, né? Já tem todo esse processo na fisiologia energética, comprometimento, né, de sobrepeso sobre as articulações, quadros de dores, né? E aí eu estou falando de uma maneira geral. E aí eu pergunto para vocês, como que é a mente dessa pessoa? Hoje nós vivemos num mundo onde o bonito é sempre o outro, o melhor é sempre o outro, né? O padrão de beleza é sempre o do outro, né? Então, pensa, todos nós acabamos sofrendo com essa imposição de padrão de beleza, né? Indiretamente ou diretamente, muitos de nós sofremos com essas questões. Agora, pensa uma pessoa que está acima do peso, né? Então ela vai gerando aquela estrutura mental de que ela está
fora de forma, que ela está com um processo de alteração de forma, que ela é imperfeita. Isso já mostra um nível de alteração do elemento terra, né? A sensação de imperfeição, de baixa autoestima. E aí tem uma possibilidade, que é fazer a cirurgia bariátrica. Então, a mente dessa pessoa está totalmente agitada, com baixa autoestima, com sensação de imperfeição, e ela vê a possibilidade de entrar para uma cirurgia bariátrica como a solução para os problemas dela. Aí entra novamente as imposições. Ela vê uma pessoa que fez e que ficou magra, que ficou bem, vê outra que tinha obesidade, fez e está magra, né? Isso gera mais um processo de ansiedade, mais um processo de agitação, mais um processo de desejo. Só que o ser humano, ele é definitivamente, né, não é uma pessoa ou outra, todos nós somos seres humanos com características imediatistas. Tudo para nós queremos de imediato. Se eu vou atender um paciente, eu quero resultado imediato. Se eu vou fazer algo, eu quero resultado imediato. Se eu vou para a academia, eu quero resultado imediato. Se eu faço uma dieta, eu quero resultado imediato. Se eu faço um abdominal, eu quero ver o meu abdômen trincado, imediato. Só que as coisas não são assim. O nosso padrão de desequilíbrio, ele se reequilibra no longo prazo. Nada é mágico, não é um ponto específico que é milagroso. Então muitos chegam e perguntam, professor, qual que é um ponto bom para aumentar o metabolismo? Não existe um ponto. Existe um reequilíbrio do paciente que vai aumentar e vai melhorar o metabolismo. Tá? Não existe um ponto específico que vai melhorar a libido. Essa paciente tem libido zero. Você acha que um ponto só vai fazer milagre ela voltar a ter libido? Não. Por quê? Porque tem um monte de padrões de desequilíbrios associados. Então precisamos entender isso. Mas nós seres humanos, somos imediatistas. Nós queremos tudo de imediato. Né? E essa paciente então marca a cirurgia bariátrica dela, vai lá, entra para o centro cirúrgico, faz a cirurgia. É uma cirurgia grande, que requer muitos cuidados pós-cirurgia. Né? Não estou falando que ela não deveria fazer. Tá? Não estou falando que ela deveria fazer. Estou comentando como é a mente do ser humano. Tá? Então ela entra, faz e sai da cirurgia. E sabe, uma das coisas que mais causa alterações de humor, alterações emocionais nos pacientes, sejam de cirurgias bariátricas, sejam de cirurgias plásticas, que é justamente o que eu falei agora, o imediatismo. Você sai do centro cirúrgico, você sabe que é um processo. Já te falaram isso. Mas a primeira coisa que você quer fazer é olhar no espelho. A primeira coisa que você quer fazer é olhar no espelho. Quem aí que trabalha com estética e que trabalha com mulheres que fez cirurgia plástica? Ela sai do centro cirúrgico agora, está totalmente cheias de edemas, né? Vai ficar, por vezes, com hematomas, mas ela quer olhar no espelho. E a coisa não acontece de imediato. E a cirurgia bariátrica é a mesma coisa. A pessoa entra para a cirurgia bariátrica, quando ela sai, a primeira coisa que ela quer é: eu quero me ver no espelho. Só que a cirurgia foi interna. Diminuiu o estômago, diminuiu o volume de alimentos que ela vai comer. Então, a mente dela não entende ainda que o estômago está pequeno. Então, ela vai sofrer, porque ela vai começar a comer um copinho daquele de café de 50 ml. É o que ela vai conseguir comer, não cabe mais, não consegue se alimentar demais. E se ela não consegue alimentar-se demais, a mente dela ainda vai sofrer no começo até ela entender o processo. Então, existe um desalinhamento da expectativa com a realidade. E a necessidade do imediatismo causa muitas alterações de humor. E é o que vai acontecer justamente aqui, neste momento. Por quê? Porque a paciente faz a bariátrica, só que ela sai e ela não vê resultado imediato. Tem todo um processo de sofrimento
né, de readaptação, de reorganização que ela vai precisar fazer e que isso vai interferir, inclusive, na mente dela. Gerando o quê? Gerando contrariedade, gerando frustração, principalmente nesse primeiro momento. Nesse primeiro momento, ela vai ter raiva. Por que que eu fui fazer isso? Por que que eu fui fazer isso? Eu não vejo o resultado agora. Por mais que daqui 3, 6, 9 meses, quando ela já estiver bem mais magra, que o sobrepeso sobre as articulações reduzir os níveis de dor dela, ela vai entender que foi bom o processo. Mas nesse primeiro momento é contrariedade, frustração e raiva. E a contrariedade, frustração e raiva, ela tem uma tendência a gerar desequilíbrios onde? Na madeira. E olha lá, anemia constante, enxaqueca constante, muitas cólicas, aumento da menstruação, porque a menstruação é quem limpa as emoções, então a menstruação vai ter que fazer um processo para tentar diluir, digerir essas emoções mentais, né? Tendinite no quadril e no punho. Percebem? Faz sentido isso para vocês? Vocês conseguem visualizar isso? Faz sentido isso para vocês? Vocês estão conseguindo visualizar e entender o processo? Tudo na nossa vida é um processo de longo prazo. E quando nós sempre queremos o imediatismo no curto prazo, gera frustração em nós. Em nós. Pensa um acupunturista que quer tratar uma fibromialgia, que quer tratar uma artrite reumatoide e quer entregar resultados no curto prazo para o paciente. Vai gerar o quê? Vai gerar frustração. Vai gerar frustração. Vai gerar decepção. Certo? Ei, Cris. Cris está sempre aqui conosco e comprando selo. Ei, Cris, muito obrigado mais uma vez, tá? Pelo incentivo aí. Sempre que você está aqui conosco, está aqui comprando um selinho, ajudando aí nesse processo, né? Muito obrigado mesmo, tá? Certo? Então, olha só, que temos um processo de limpeza. É um processo de limpeza, né? Então, quanto maior as características do fluxo menstrual, então fluxo menstrual alto, com muitos coágulos, com muito coágulo, né? Muito sangue escuro, parecendo borras de café, significa que tem uma estagnação de sangue. Essa estagnação de sangue pode vir por conta da limpeza dessas emoções. Por isso que é muito importante nós avaliarmos o processo menstrual. Por isso que é muito importante também nós entendermos o que é a menstruação, o que ela faz dentro da fisiologia orgânica e também da fisiologia energética, dentro da fisiologia energética, inclusive na emocional, que vão gerar todo esse processo para você entender o seu paciente não só no físico, não só na queixa dele, não só na dor, mas nas questões energéticas e emocionais. Por isso que a menstruação é um processo muito importante de avaliação, de anamnese. Show? Tô até assustada. Exatamente meu quadro. Pós-bariátrica, metrorragia, anemia e enxaqueca. Ale, seu nome é esse mesmo? Alessandra? Deve ser, né? Ale, faz sentido isso? Faz sentido o que eu falei das questões emocionais, das questões mentais? É justamente isso. Aí, temos uma pessoa que passou pelo mesmo processo. E aí, Alessandra, é isso mesmo. Pensa agora, vamos lá, vamos entender, tá? Vamos entender esse processo. Você acha que essa pessoa que pós-bariátrica, que está nesse processo, com tudo isso acontecendo diariamente na vida dela, muita enxaqueca, anemia, a anemia gera uma fraqueza, ela vai ter libido? Ela vai ter libido? Não vai. Não tem como.
Não tem como. Não tem como ter libido. E aí você chega para tratar essa paciente, você quer trabalhar a libido dela. Se você tratar só a libido, você acha que você vai ter resultados? Não vai ter resultados. Não vai ter resultados na libido. Porque você precisa regular tudo isso por trás. Tudo isso por trás. É aqui que acontece a mágica. É aqui que nós separamos os acupunturistas medianos dos profissionais fora da curva, que olha o paciente na sua integridade, que tem controle, que sabe trabalhar, que sabe promover autoconhecimento, autocontrole e inteligência emocional para os pacientes deles. Essa paciente, nada mais do que ela precisa de um controle emocional, ela precisa de um autoconhecimento, ela precisa entender essas emoções delas. Olha só, sabe o tanto que isso aqui é importante? Olha só, pesquisas científicas recentes nos mostram que lá no sono REM, tá? Quando nós dormimos, que nós aprofundamos no sono, lá no sono REM, nós temos uma diminuição de um neurotransmissor chamado adrenalina. E é lá no sono REM que nós temos os sonhos mais conturbados, aqueles que não fazem sentido. Aqueles que não fazem sentido. E já existem pesquisas mostrando que esses sonhos fazem parte de um processo de aceitação, de compreensão, de autoconhecimento dessas emoções que nós vivenciamos durante o dia. Dessas emoções que nós vivenciamos durante o dia. Então, quando você tem um processo emocional muito grande durante o dia, e você deita, dorme, aprofunda no sono, tem aqueles sonos conturbados, é a sua mente fazendo a limpeza dessas emoções, para que quando você ficar frente a esse problema que você teve emocional no dia anterior, ele não te traga as mesmas alterações, seja físicas, energéticas ou emocionais. É um processo de limpeza. Então lá no sono REM, naqueles sonhos mais conturbados, sabe, que você fala assim, nossa, mas não tem pé nem cabeça esse sonho. É um sonho tão confuso que eu não consigo nem explicar. É o seu sistema nervoso central fazendo a limpeza das emoções através do sistema límbico lá. Colocando você frente ao problema para você resolver essas questões. Show? Isso é fantástico. E eu me empolguei tanto nesse caso aqui, que eu vou trazer a foto da língua então, para nós debatermos, para ver se faz sentido através desses desequilíbrios energéticos, inclusive dessas questões emocionais. Então vamos lá, me ajudem aqui no diagnóstico dessa língua. Tá aí a língua da nossa paciente. E esse caso clínico ficou fantástico, hein? Se vocês não assistiram do começo, voltem lá depois para assistir. Tá? Assim que acabar, eu tiro a foto do quadro, posto no canal da Acupunturista lá no Telegram. Tá? Às vezes eu estou demorando um pouquinho a postar, porque o Instagram e o YouTube estão demorando a subir mais os vídeos. Tá? O sonho perturbado ou pesadelo está relacionado ao rim? Nós não temos pesquisas que mostram a relação dele diretamente com o rim, mas está ligado diretamente à madeira e ao fogo. Tá? A madeira e ao fogo. Show? Vamos lá? Vamos lá então. Vamos fazer a avaliação dessa língua. Tem saburra essa língua? Essa é uma língua que apresenta saburra? Vamos por partes. Essa língua apresenta saburra? E aí, sim ou não? Se tem saburra, qual que é a cor dessa saburra? Qual que é a cor dessa saburra? Saburra branca. Praticamente em toda a língua. Saburra branca. Praticamente em toda a língua. Certo? Segundo fator que nós vamos avaliar, a cor dessa língua. Qual que é a cor dessa língua? Lembrando que tem uma saburra branca que acaba tamponando, tá? Lembrando que temos uma saburra branca que acaba tamponando, então a cor da língua nós vamos ter
uma certa alteração aqui para nós conseguirmos ver definitivamente. Mas é uma língua que se apresenta muito mais para a característica pálida. Perfeito? É uma língua mais pálida. É uma língua pálida. O terceiro fator que nós vamos avaliar, né, é justamente o quê? As alterações de forma. A ponta está vermelha, né? Deixa eu colocar aqui também, que eu esqueci de colocar. Pontas vermelhas. Ponta vermelha. Ponta vermelha. O terceiro fator que nós vamos avaliar é justamente as alterações de forma. Essa paciente tem fissura? Tem fissura? Está edemaciada? Está denteada? Está edemaciada e está denteada. Perfeito. Não tem fissura. Não tem fissura, mas está edemaciada e está denteada. Muitas marcas de dentições nas laterais. Muitas marcas de dentições nas laterais. Certo? Outro fator que nós vamos avaliar é a umidade. Essa é uma língua mais úmida ou uma língua mais seca? Ela tem umidade? Ela tem brilho? E aí? Essa é uma língua mais úmida ou uma língua mais seca? Tem umidade? Show! Marcas de dentições edemaciada. Pode dizer que ela é larga? Pode, é uma língua mais volumosa, né? Larga. Parece que ela é úmida, né? Nas laterais e na ponta, mas no centro parece ser mais seca, né? Parece ser mais seca. Parece ser mais seca. Então vou colocar ela úmida nas laterais e na ponta. Eu vou colocar ela mais seca no centro. Perfeito? Então vamos lá, vamos traduzir todos esses achados. Se tem saburra branca, tem frio. Se está pálida, tem deficiência de chuê, de sangue. A paciente tem anemia. Então bate ali, né? Ponta vermelha, calor no coração. Se está edemaciada, tem estagnação de Ti, do baço. Se está denteada, tem estagnação de Ti, do fígado e da vesícula biliar. Se está úmida nas laterais, né, ela tem deficiência de energia iante do pulmão, do fígado, da vesícula biliar. Tá? Se ela está seca, ela tem calor. Então, possivelmente, é uma síndrome mista, né? Até porque a paciente tem muita ansiedade. Né? Mas aí eu chamo a atenção de vocês para um fator. O que mais chama atenção nessa língua? Qual que é a característica que mais chama atenção nessa língua? Você bate o olho e você fala, nossa, essa língua está extremamente isso. O que está mais chamando a atenção? É a saburra branca? É a palidez? É a ponta vermelha? É o edemaciado? É o denteado? É a umidade ou é a secura? O que vocês acham que mais chama atenção nessa língua? Exatamente, né? Essa palidez, o denteado e essa saburra excessiva, né, em todas as regiões, né? Geralmente a saburra fica mais no triplo aquecedor inferior e médio, né? Então, olha, esse denteado chama muita atenção, tá? Essa palidez chama muita atenção e essa saburra também chama um pouco a atenção. Mas acho que a palidez e a marca de dentição, olha, dá pra ver direitinho as marcas de dentições na lateral. Parece que foi desenhado ali os dentes na lateral da língua. Perfeito? Show? Exatamente isso. Olha só. Então vamos voltar aqui. Vamos entender esse processo, né? Porque olha só que está ficando interessante aqui, né? Porque, vamos lá. A paciente tem
frio interno porque tem essa burra branca. Frio interno porque tem essa burra branca. E o paciente relata muito frio. Muito frio. Frio excessivo. Tá? Depois ela tem uma deficiência de sangue. Deficiência de sangue. O paciente tem o quê? Anemia. A paciente tem anemia. Tá? Aí depois ela tem calor no coração. Certo, calor, ansiedade. Excesso de ansiedade. Aí essa paciente tem estagnação de tecido baço. Durante a cirurgia bariátrica dela, ela perdeu o baço. Então não tem mais o baço para fazer o quê? A transformação, a maturação e o transporte dos alimentos. Se não tem o baço para fazer a maturação e o transporte dos alimentos, acaba gerando um processo de estagnação, de consumo, de acúmulo de energia tá? Então olha só, a estagnação de tecido baço. E essa estagnação já chega aqui também, no fígado e na vesícula biliar. Então não deixa o sangue circular direito, tá? Não deixa o sangue circular direito, porque está estagnado. Tá? E aí ela apresenta também a deficiência de energia IANTI do pulmão, né? E também a deficiência de energia IANTI do fígado e da vesícula biliar. Certo? E o calor nós já tínhamos colocado. Então olha só que interessante, porque agora vai ficar mais bonito ainda. Porque essa paciente, então, ela tem um processo de obesidade, tinha um processo de obesidade, né? Que gerava uma estagnação do tecido baço. Só que ela fez uma cirurgia bariátrica, retirou parte do estômago, retirou o baço. Aí retirou o baço. Quando ela retira o baço, começa a gerar uma estagnação de energia. Essa estagnação de energia começa a gerar uma estagnação de energia no fígado e na vesícula biliar. E também começa a gerar um excesso de calor. Por quê? Porque o organismo precisa diluir a energia que estava o quê? Fria. A energia fria também gera estagnação do tecido baço. Então, o frio vem, gera estagnação, gera obesidade. Aí ela faz cirurgia, perde parte do estômago e o baço, né? Que vão fazer a maturação, transformação e transporte dos alimentos. Isso aqui começa a gerar uma estagnação de energia do fígado e da vesícula biliar, que começa a gerar uma deficiência de sangue. Por quê? Porque os alimentos entram em menor quantidade, formando menor energia yin. A energia ancestral já está consumida aqui, então começa a ter uma produção de sangue mais lenta, gerando uma deficiência de sangue, gerando um quadro de anemia. E todo aquele processo emocional que nós falamos do imediatismo lá, acaba gerando contrariedade, frustração e raiva, gerando uma alteração da madeira, que vai gerar então quadros de enxaqueca diária. O que a enxaqueca é? A enxaqueca é um quadro físico que está mostrando para ela que tem algo que ela não está em acordo. Contrariedade, frustração. E aí tem muitas cólicas, muita alteração menstrual. Por quê? Porque precisa limpar essas emoções. E essa estagnação de energia gera uma estagnação lá no tendão. Qual tendão? Do punho, que é quem coordena a ansiedade, né? E do quadril, que é quem coordena a frustração e a raiva. E essa dor no punho vem também por conta da ansiedade, por conta do excesso de calor. Por isso que o punho é nutrido pelo elemento fogo e o quadril é nutrido pelo elemento madeira. Percebem? Percebem? Olha que interessante. É um quadro totalmente físico, com muitos comprometimentos mentais.
A Michelle pergunta, se parar de pegar tanto frio nos pés e costas resolve um pouco? Não, não necessariamente. Por que, Michelle, não necessariamente? Porque o frio pode vir interno. O frio pode vir por um medo e insegurança. Por um medo e insegurança. Pensa essa paciente aqui, ó, que ela já tinha um acúmulo de volume, de peso, né? Uma alteração de forma. Você acha que ela era segura ou insegura? Ela tinha coragem ou ela tinha mais questão de medo? É uma pessoa insegura de si, que tem medo. Medo de se posicionar, medo de aparecer. Por quê? Porque na mente dela ela tem uma sensação de imperfeição. Essa aula ficará gravada sim, Cris. Tá? Deixo ela salva aqui no Instagram e no YouTube. Faz sentido? Micheline, faz sentido? Adriano, qual o possível padrão de pulso dessa paciente? Olha, aqui nós podemos ter uma inúmera variação de pulso, mas se nós pensarmos pelas questões mais proeminentes, que são o frio que ela tem, o pulso dela seria fraco e lento. Tá? Fraco e lento. Até mesmo por conta do frio e da quantidade de estagnação que ela tem. Inclusive, ela tem anemia, ela tem deficiência de sangue. Então, a possibilidade maior é fraco e lento, principalmente em triplo aquecedor médio e inferior. Triplo aquecedor superior, ela pode ter um pouco mais forte ou mais rápido por conta da ansiedade. Certo, Adriano? Certo? Tá vendo que se você entende a fisiologia energética, você entende dos desequilíbrios emocionais, até para você imaginar o pulso dessa paciente fica mais fácil? Fica mais fácil? Olha que incrível! Esse caso clínico foi um divisor de águas aqui no programa Café com Acupuntura. Esse caso clínico foi um divisor de águas aqui. Falamos de coisas muito profundas que mostram uma realidade totalmente dos nossos pacientes diários, mesmo que eles cheguem apenas com a dor lombar. Mesmo que eles cheguem apenas com a dor no joelho. Tá? Olha, a deficiência de sangue na língua nos mostra ela sem cor. Se tá faltando sangue, ela vai estar pálida. Tá, Adriano? A língua fina, ela é uma deficiência de energia yang. Tá? Eu coloco ela como uma deficiência de energia yang, aquela língua fininha, parecendo linguinha de cachorro. Show? Perfeito? Então tá aqui. Então, pessoal, o que nós precisamos tratar nessa paciente? Primeiro fator que precisamos tratar nessa paciente. O primeiro fator que precisamos tratar nessa paciente é a alimentação. Precisamos dar qualidade na alimentação para essa paciente. Porque é a alimentação que é a fonte de matéria yin para a formação do sangue. Precisamos olhar a alimentação dessa paciente. Segundo fator que nós vamos ter que avaliar é melhorar a energia ancestral. Terceiro fator que nós vamos avaliar é começar a controlar os desequilíbrios energéticos e emocionais. Aqui nós sabemos que tem um desequilíbrio energético muito grande de estagnação de Qi com deficiência de sangue. Então nós precisamos trabalhar a terra em desequilíbrios energéticos e a madeira. E nas questões emocionais? Nas questões emocionais nós precisamos trabalhar a contrariedade, frustração e raiva, o elemento madeira. Como nós podemos fazer isso? Como nós podemos fazer isso? Se tem muita estagnação, posso usar BP4 com CS6, inclusive para ajudar na melhora da ansiedade. Tá? Nós podemos usar isso aqui com F3, F8, para melhorar aqui as questões da madeira, tá? Podemos usar isso aqui também com VC6 e VC4 para melhorar a energia ancestral. Inclusive, gosto de fazer isso aqui com eletroacupuntura, tá? Gosto de fazer isso aqui com eletroacupuntura, tá?
Melhorar a energia ancestral seria a utilização dos vasos maravilhosos? Não necessariamente, tá? Os vasos maravilhosos fazem um equilíbrio. Tá? Melhorar a energia ancestral é melhorar a qualidade dessa energia. Então nós podemos usar moxa em VC8, nós podemos utilizar a atividade física, a melhora da alimentação, a melhora do sono. Tudo isso são padrões que vão auxiliar na melhora da qualidade da energia ancestral. Tá? Não necessariamente seria somente a utilização dos vasos maravilhosos. É possível deficiência de sangue sem anemia? Sim, é possível. É possível. Você pode avaliar uma deficiência de sangue na língua, mas porque o sangue está ficando estagnado em outra região. Certo? Se tem uma estagnação de energia que está gerando a estagnação de sangue, o sangue pode não chegar na língua e ter uma deficiência de sangue. Tá? Podemos usar F3 e IG4? Podemos, tá? F3 e IG4 para descender a energia Yanti, melhorar a circulação de energia. Podemos usar VC12 e estômago 36 para melhorar a energia dessa paciente. Certo? Podemos usar craniopuntura de Yamamoto nos pontos A para a enxaqueca e também nos pontos cérebro, cerebelo e gânglios da base para melhorar a enxaqueca. Podemos usar o ponto D e o ponto C para melhorar as tendinites de punho e de quadril. Certo? Mas tudo isso aqui que eu falei, nós estamos falando apenas da ponta do iceberg. Nós estamos falando apenas da ponta do iceberg. Puramente da ponta do iceberg. Tudo que está gerando de desequilíbrio nessa paciente vem por conta da emoção. Então aqui eu começaria fazendo o gestacional, que já até foi feito. Gestacional. Por que, professor, você faria, né, o uso do gestacional? Porque existem pesquisas científicas que nos mostram que crianças que não se alimentaram no peito materno, ou crianças que tiveram alterações na vida intrauterina, inclusive que a mãe teve deficiência de alimentação, de nutrição para nutrir a criança, né, pode gerar crianças obesas, adultos obesos no futuro. Então, tem uma correlação muito grande com a vida intrauterina e a vida logo após o nascimento. Então, faria sim o gestacional, assim como foi feito. E para vocês terem ideia, fez o gestacional, a paciente diminuiu a sensação de frio. Por quê? Porque começou a aquecer mais, começou a ter maior aquecimento. Tá? Faz sentido isso para vocês? Usar Daimai para o quadril? Pode, se o seu foco nesse momento for apenas a dor no quadril, você pode associar com o VB41TA5. Pode sim, tá, Adriano? Ou associar ele junto com o BP4 com o CS6. Perfeito? E aí, então, depois eu vou passar para quê? Eu posso passar para o água, que tem muito frio, para o fogo, mas eu preciso dar uma atenção muito grande na madeira. Eu preciso começar a reequilibrar essa deficiência de sangue. Eu preciso reequilibrar essa estagnação de energia, tá? Para começar a ter uma melhor interação do sangue. Eu vou conseguir isso sozinho com a acupuntura? Não. A acupuntura vai trabalhar em quê? Nos desequilíbrios energéticos e emocionais. Mas se você não der matéria-prima para esse organismo produzir o sangue, não vai ter um bom resultado. Então você vai ter que alinhar a acupuntura com a alimentação se você quiser ter bons resultados. Tá? E aí depois, lógico, você vai ter que fazer o fogo, porque é um paciente que já tem dor no punho por causa da ansiedade. Você vai ter que fazer a água e principalmente também a terra.
Por quê? Porque o paciente já não tem estômago e não tem baço. Então precisa de manter equilibrado o movimento terra dessa paciente, justamente para que não gere mais estagnação e não comece a novamente ganhar peso. Ganhar peso. Porque essa paciente, se ela não tiver um equilíbrio, ela vai voltar a ganhar peso. E mesmo ela fazendo a bariátrica, ela pode voltar a engordar. Tá? E aqui você pode usar a dietoterapia, os chás terapêuticos, inclusive para reequilibrar o movimento terra. Reequilibrar o movimento terra. Rapaz! Ó, não pense em apenas alimentos para o baço. Pense em alimentos com micronutrientes para ter matéria-prima para todos os processos, seja de produção de serotonina, seja de produção de sangue, tá? Então, magnésio, folhas verdes escuras, tá? São alimentos, banana, abacaxi, mel, que são alimentos que dão matéria-prima para a formação de serotonina, para a formação de sangue. Certo? Show? Que loucura foi isso aqui hoje. Que loucura foi isso aqui hoje. Esse é um caso clínico para ver e rever várias vezes, né? Esse é um caso clínico para ver e rever várias vezes. Até a minha mente aqui, ó, explodiu. Explodiu a minha mente aí. Quem aí explodiu a mente? Manda a cabecinha saindo fumaça aí. Se fez sentido essa discussão de caso clínico. Essa era uma discussão de caso clínico que eu ia fazer fechada apenas para os alunos do curso de inteligência emocional e resolvi trazer aberto aqui para vocês. Então valorizem isso. Valorizem isso. Show? E para os alunos do curso de inteligência emocional, vocês vão assistir lá e depois nós vamos acrescentar alguma coisa no nosso debate lá no grupo fechado do Telegram, do curso de vocês. Show? Fez sentido? Fez sentido? Maravilha. Então, ó, semana que vem, terça e quinta-feira, toda terça, toda quinta-feira, eu venho aqui no meu Instagram fazer uma discussão de caso clínico. Se você quer discutir um caso clínico seu, tá? Mande lá no direct que eu vou colocar aqui na lista pra gente fazer. Tá? Então, se você quer que eu trago aqui para vocês, colocamos essa discussão aqui para você entender, desculpa, um caso clínico seu ou de um paciente seu, basta você me chamar no direct que nós colocamos isso em pauta. Tá? Toda terça e quinta estou aqui no Instagram para fazer essa discussão de caso clínico. Tá? Tiro foto do quadro agora, subo esse caso clínico para o YouTube e mando lá no canal do Acupunturista no Telegram. Então, se você não faz parte dessas redes sociais, lá no link da minha bio tem o link para você fazer. Quem quer aprender e dominar, né, essa linha terapêutica, que é o tratamento das emoções, tá? Que é o tratamento das emoções através da acupuntura, promovendo a inteligência emocional, lá no link da minha bio tem o cadastro da lista de espera, tá? O cadastro da lista de espera. Estamos organizando para ter apenas mais uma turma para esse ano. Então fique ligado porque teremos uma última turma esse ano e depois somente o ano que vem. Tá? Então, se você tem interesse em entrar para o curso de inteligência emocional, já faz o seu cadastro na lista de espera, fica de olho no seu e-mail, tá? Ou me chama ali, entra no canal da Acupunturista no Telegram, que lá eu mando direto sempre quando vai ter a abertura de uma nova turma, tá? Se você quiser fazer parte desse seleto grupo que domina o tratamento das emoções. Para vocês terem ideia, ontem estava lendo uma pesquisa que mostra que no ano de 2021, ano passado, foram vendidas 100 milhões de caixas de remédios estabilizadores do humor. Tá? Ou seja, nós temos uma população de 200 milhões. Então, se a gente fosse colocar abertamente, seria praticamente uma caixa para cada 2 moradores do Brasil. Então, olha só a quantidade de pessoas que está sofrendo com alterações de humor. Então, mais de 100 milhões de caixas de estabilizadores de humores foram vendidas somente o ano passado.
tá? Então, se liguem nesses detalhes. Quem está preparado para a nova era, que é justamente o tratamento das emoções, estará num nível superior. Então, se vocês quiserem ter esse conhecimento, convido vocês para fazer parte da lista de espera do curso de inteligência emocional, para vocês entrarem no próximo curso. Beleza? Então tenham todos um excelente dia. Qualquer dúvida, estou sempre à disposição. Conte comigo sempre. Qualquer dúvida, estou sempre por aqui. Um grande abraço e até semana que vem. Tenham todos um excelente final de semana. Mais uma vez, Cris, muito obrigado por mais uma vez aí nos ajudar aí comprando os selos, tá? Um grande abraço, tenham todos um excelente dia e até mais. Tchau, tchau.